Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de Ciências. Eu sou a professora Márcia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções químicas, mas o nosso foco vai ser nas funções inorgânicas. Basicamente, nós vamos falar sobre ácidos, bases e sais, que são os principais grupos formando as funções inorgânicas, tá? Elas são divididas em grupos que nós denominamos de funções químicas. E o que é uma função química? É um conjunto de substâncias químicas que vão apresentar propriedades químicas semelhantes. E por que essas propriedades elas são semelhantes? Porque essas substâncias elas têm semelhanças estruturais. Então, muitas das vezes, essas substâncias vão ter a presença, por exemplo, de um mesmo elemento químico que vai caracterizar, que vai dar essa propriedade que faz com que todas essas substâncias tenham a mesma propriedade ou propriedades semelhantes, tá? As funções químicas, elas podem ser classificadas em dois tipos, em funções orgânicas e funções inorgânicas. O nosso foco vai ser nas funções inorgânicas, onde nós não temos substâncias ali formadas por cadeias de carbono, tá? E as funções inorgânicas, elas podem ser de três tipos. Nós temos os ácidos, as bases e os sais. Além disso, nós temos os óxidos, mas nosso foco na aula vão ser nessas três funções químicas, tá? Então, nós vamos falar sobre ácidos, bases e sais. Antes de falar sobre os ácidos, nós vamos relembrar algo que eu já comentei para vocês sobre os compostos iônicos, a formação dos íons, tá? Então, os átomos, eles são neutros, a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons presentes. Mas, em alguns determinados momentos, esses átomos, eles podem perder essa estabilidade, essa neutralização, e eles podem perder ou ganhar elétrons. Quando esses átomos, eles perdem elétrons, eles vão ficar com uma carga positiva, uma carga de prótons, maior do que a carga de elétrons, que é negativa. E nós denominamos esses íons de cátions. Quando esses átomos eles recebem elétrons, eles ficam com uma carga maior negativa, porque eles têm mais elétrons do que prótons, e nós chamamos esses íons de ânions. Então, cátions vão ser íons com carga elétrica positiva, porque vão perder elétrons, e ânions vão ser íons com carga elétrica negativa, porque vão ganhar elétrons, tá? Então, ali na imagem, a gente consegue observar, né, um átomo que tinha um elétron e um próton. Quando ele perde esse elétron, nós chamamos, então, de cátion, e quando ele ganha o elétron, nós chamamos de ânion, porque ele tem uma carga mais negativa do que positiva. Então, vamos começar falando dos ácidos. Quais são as características, as propriedades que nos ajudam a determinar que aquela substância inorgânica é um ácido? Primeira característica é que o ácido vai ser toda aquela substância que em solução aquosa, ela vai liberar íons positivos, que nós chamamos de cátions, e esse cátion vai ser representado por um H+, tá? Então, vai sofrer uma reação que nós chamamos de dissociação, onde vão ser separados os cátions e os ânions, tá? Positivo, negativo. Esse cátion com carga elétrica positiva, a gente sempre vai observar nos ácidos que ele sempre vai ser um H+. Se vocês observarem ali na imagem, a gente tem um exemplo do HCl, que é o ácido clorídrico, que é um ácido presente no nosso estômago relacionado com a digestão. Nós percebemos que na presença de água, ele sofre uma reação que nós chamamos de dissociação e vai formar um cátion e um ânion. Se a gente observar o cátion, ele é formado pelo H+, um hidrogênio com uma carga elétrica positiva. Essa é a característica dos ácidos. Sempre nessa reação de dissociação, a gente vai ter a presença, vai ter a formação de cátions H+. O ânion, ele pode variar, vai depender da substância que estiver presente ali. Mas o cátion sempre vai ser H+, tá? Outra característica é quanto mais forte um ácido, mais íons H+ vão estar presentes, dissociados ali, dissolvidos ali naquela solução aquosa, e isso vai fazer com que mais ácida fique aquela solução. Soluções ácidas, elas têm um pH menor,
menor do que 7. Então, quanto menor o pH, mais ácido é uma solução, tá? E a última característica é com relação à condução de corrente elétrica. Quando o ácido está dissociado em água, eles vão ser capazes de conduzir corrente elétrica, tá? E eu trouxe alguns exemplos de ácidos que nós conhecemos, que nós já ouvimos falar ou temos contato no nosso dia a dia. O ácido clorídrico, que eu já falei para vocês, que é o HCl, que está presente no nosso estômago, responsável pela digestão. Nós temos o ácido acético, que é o ácido que está presente no vinagre, tá? Então, nós utilizamos muito no dia a dia esse ácido. Nós temos o ácido fosfórico, que é um ácido utilizado principalmente na fabricação de refrigerantes à base de cola. E nós temos o ácido carbônico, que é relacionado aos refrigerantes e às bebidas gaseificadas, tá? Então, são exemplos de ácidos que nós temos contato, tá? Outros exemplos, nós temos o ácido fluorídrico, que ele tem o poder de corroer o vidro. Então, nós vemos, às vezes, aquelas marcações nos vidros do carro, que são feitos com ácido fluorídrico. Nós temos o ácido sulfúrico, que está presente na solução das baterias do carro. Nós temos o ácido sulfídrico, que ele vai estar presente nos ovos e vai ser responsável por aquele odor característico no momento da decomposição dos ovos, tá? Nós temos o ácido nítrico, que ele é utilizado como fertilizante, ele é utilizado como inseticida. E o ácido cianídrico, que ele está presente na macaxeira, por exemplo. E ele é um ácido tóxico, por isso que nós precisamos, por exemplo, cozinhar a macaxeira para neutralizar mais essa ação desses ácidos, tá? Com relação às bases, nas bases nós vamos ver também uma reação de dissociação, que vai ter a formação de cátions e ânions, essa separação. Mas no caso das bases, a gente sempre vai ter a presença de um íon negativo, que é o ânion, que nós chamamos de hidroxila, que ali é representado pelo OH-. Então, todas as bases, na hora da dissociação, elas vão liberar um ânion OH-. Quanto maior a concentração de íons OH- numa solução, maior vai ser o pH da solução. Então, soluções ácidas têm um pH baixo, abaixo de 7, soluções básicas têm um pH alto, acima de 7. E ali eu trouxe o exemplo para vocês do hidróxido de sódio, que ele é utilizado, nós chamamos popularmente de soda cáustica, e é utilizado na fabricação dos sabões. Eu trouxe mais alguns exemplos de bases para que vocês consigam entender onde que está presente na nossa vida. Então, o hidróxido de sódio, que eu já mencionei para vocês. A gente tem o hidróxido de magnésio, tá? Que é o famoso leite de magnésia, tá? Que nós utilizamos. Nós temos o hidróxido de amônio, que é utilizado como fertilizante. E o hidróxido de cálcio, que nós chamamos popularmente como cal, que é utilizado na construção civil para pintura de muros, de paredes, enfim. E por último, nós temos aqui os sais. Os sais vão ser resultado de uma reação que nós chamamos de neutralização, uma reação que ocorre entre um ácido e uma base. A principal característica dos sais é que a gente vai observar sempre nessa substância, a gente vai ver a presença de um cátion que vai ser diferente de H+, e a presença de um ânion que vai ser diferente de OH-. Então, eu trouxe ali o exemplo para vocês do cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Então, quando ele sofre essa reação, a formação do sal, se a gente fizer uma dissociação ali, a gente vai observar que tem a formação de um cátion Na+, e de um ânion Cl-. Então, nem o cátion é H+, e nem o ânion é OH-. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter a presença de um sal, tá? E eu trouxe essa imagem para mostrar essa reação de neutralização. Está mostrando ali o HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base. Então, uma reação de neutralização entre um sal e uma base, tá? E a gente observa ali
que o que vai acontecer? Vai acontecer uma salificação, onde a gente vai ter uma reação entre o ânion do ácido clorídrico com o cátion do hidróxido de sódio e vai formar o NaCl, que é o sal de cozinha. E vai ter uma reação de neutralização entre o cátion ali do ácido e o ânion da base. E essa reação de neutralização vai dar origem à água, vai formar uma molécula de água. Então, sempre nessa reação, a gente vai ter um ácido e uma base reagindo, formando o sal e formando água, tá? Então, essa é a reação de neutralização. E eu trouxe alguns exemplos de sais presentes no nosso dia a dia. Então, a gente tem o iodeto de potássio, que ele está presente no sal de cozinha e ele é responsável, ele é necessário para que evite a presença, a manifestação daquilo que nós chamamos de bócio. Nós temos o bicarbonato de sódio, que nós utilizamos na cozinha, utilizamos em outros processos em casa, que também é um exemplo de sal. Nós temos o carbonato de cálcio, que está presente na casca dos ovos e também está presente nas estalactites, tá? E nós temos o carbonato de sódio, que é utilizado na fabricação do vidro, tá? Então, são exemplos de sais que nós temos, que nós já ouvimos falar ou já tivemos contato com algum produto que deriva desses sais. E por fim, só falar um pouquinho de indicadores de pH. Como que a gente determina se uma substância ela é ácida, se ela é básica, tá? A gente não vai, por exemplo, sair experimentando, porque era comum antigamente nós falarmos assim, uma substância ácida ela tem um sabor azedo, uma substância básica ela tem um sabor adstringente, que lembra caju, que trava a boca? Mas nós não podemos se alimentar, nós não podemos provar todo tipo de substância, porque muitos ácidos e bases são substâncias tóxicas, são substâncias corrosivas. Então, uma forma que nós temos de saber se uma substância é ácida ou básica é avaliando o seu pH. Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais básica vai ser essa solução. Então, nós temos o que nós chamamos de indicadores de pH. Esses indicadores são substâncias que vão mudar de cor em função de um determinado meio ser ácido ou ser básico. Existem vários tipos de indicadores. Nós temos o papel tornassol, que ele vai mudar a coloração à medida que for exposto aquele meio mais ácido ou mais básico. Nós temos a solução de fenolftaleína, que também está relacionada à mudança de coloração. E nós temos os indicadores ácido-base, que nós podemos, inclusive, fazer esses indicadores naturais utilizando, por exemplo, o repolho roxo. Nós fazemos um suco do repolho roxo, fervemos o repolho roxo e ele tem a presença de substâncias que vão fazer com que essa coloração desse suco mude à medida que tenha contato com substâncias mais ácidas ou mais básicas. Então, por exemplo, substâncias mais ácidas que têm um menor pH vão ter uma coloração mais avermelhada, mais rosada. Já substâncias mais básicas, que têm um pH maior, vão ter uma coloração esverdeada, vão fazer com que esse suco de repolho roxo ele saia de uma coloração roxa para uma coloração mais esverdeada, mais azulada, tá? Então, nós podemos utilizar esses indicadores para saber se é um ácido ou uma base. Bom, eu trouxe para vocês 4 exercícios para que a gente possa exercitar o que nós vimos na aula de hoje. Eu vou ler e vocês tentam responder aí de casa. Primeira questão. O que são funções químicas e como podemos classificá-las? Então, nós vimos que as funções químicas estão relacionadas a conjunto de substâncias que vão ter propriedades químicas semelhantes, porque estruturalmente elas têm uma estrutura semelhante, elas vão ter algum elemento que é semelhante e faz com que essa propriedade ela seja parecida, tá? E como que a gente pode classificar? Nós classificamos em funções orgânicas e funções inorgânicas. Dentro das funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Segunda questão. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo, encontradas em nosso cotidiano, a mais indicada para combater a acidez é
Letra A, refrigerante? Não, nós vimos que o refrigerante, ele tem uma substância que é ácida, tá? Letra B, vinagre? O vinagre também não, porque ele também tem a presença de um ácido, que é o ácido acético. Letra C, água com limão? Também não, porque o limão ele tem a presença de um ácido que nós chamamos de ácido cítrico, que também não vai conseguir dar essa neutralização para a acidez estomacal. E letra D, leite de magnésia. Nós vimos que o leite de magnésia compõe uma base, relacionada a uma base, e nós podemos utilizar para combater essa acidez estomacal, porque ácido com base vai reagir e vai ter uma neutralização, tá? Então, a letra D, leite de magnésia. Terceira questão. Com relação às características dos ácidos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde às corretas. Número 1. Tem poder corrosivo. Tá, maioria dos ácidos e bases tem um poder corrosivo, mas nem todos. Nós temos, por exemplo, o leite de magnésio que nós podemos utilizar e que não é corrosivo, tá? Então, essa tá errada. Número 2. São capazes de neutralizar bases. Então, nós vimos que ocorre a reação de neutralização, onde o ácido ele consegue neutralizar uma base ou vice-versa, a base consegue neutralizar o ácido. Então, essa alternativa está correta. Número 3, são compostos por 2 elementos químicos. Nós vimos, dentre os ácidos e bases, que nós podemos ter mais de um elemento químico, então não necessariamente, mais de 2 elementos químicos. Então, não necessariamente vão ter só 2 elementos químicos. Então, essa está errada. E a número 4, formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Nós vimos que os ácidos na reação de dissociação vai liberar íons positivos que vão ser relacionados com condução de corrente elétrica, vai permitir isso. Então, a alternativa correta é a letra B, 2 e 4. E a última questão, a redução de edemas provocados por picadas de abelhas e vespas pode ser feita por meio de reações de neutralização. Sabendo que o veneno injetado pelo ferrão da abelha é ácido, o que pode ser feito para neutralizá-lo? Então, se a gente sabe que o veneno do ferrão da abelha é ácido e a gente precisa neutralizar o ácido, a gente precisa utilizar uma substância que seja básica. Então, uma sugestão é que a gente utilize, por exemplo, para amenizar os edemas de picada de abelha, seja o leite de magnésio, porque é uma solução básica que ajuda a neutralizar aquele veneno que é ácido, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão ter acesso a mais materiais sobre esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula!